Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula do Enem. E o tema de hoje, gente, é arte medieval. Vamos pensar um pouquinho? Arte medieval. Medieval é meio. Meio de quê? Gente, na última aula, quem acompanhou, verificou que a gente falou sobre a arte pré-histórica. É uma arte antes da história. A Idade Média, ela vai começar depois de Cristo. A pré-história está antes de Cristo. Só que a pré-história termina em 4000 antes de Cristo. E aí o que nós temos? Entre a história e a Idade Média, nós temos um período chamado Antiguidade. E não podemos deixar de começar essa aula relembrando um pouquinho, rapidamente, sobre esse período. O período, gente, da antiguidade. Eu tenho povos que já têm a escrita, já têm uma organização de cidade, já tem a religiosidade, e nós temos aí o Egito, a Babilônia, os assírios, persas e muitos povos desse período. Os dois povos mais importantes da antiguidade são os gregos e romanos, que foram chamados de antiguidade clássica. E a gente fala antiguidade clássica justamente porque hoje muita gente diz assim, quase tudo que nós temos hoje aprendemos com os gregos e os romanos, porque os gregos vão desenvolver teatro, vão desenvolver arte, vão desenvolver a matemática. Os romanos vão desenvolver a questão da filosofia, os gregos também têm muitos filósofos, né? Os romanos, eles conquistam terra, a arquitetura romana, ela vai dar uma revolução na antiguidade. Nós temos a arquitetura do Egito, a arquitetura grega, que também é muito importante, as colunas dóricas, jônicas e coríntias, eram 3 ordens de colunas que até hoje na arquitetura nós temos. Então, esse período da antiguidade, ele é muito importante, não pode ser deixado de lado. E vamos lembrar que Cristo nasce em pleno Império Romano. Quando Cristo nasce, gente, começa a era cristã. Então, pessoas começam a desenvolver o cristianismo, a fé cristã, a proclamar a Cristo. Só que a Idade Média, ela vai começar mais ou menos 500 anos depois que Cristo nasce, século V, por volta, né, dos 500 anos, 400 e alguma coisa. Já já a gente vai ver nos slides isso com bastante precisão. E nesse período, o que aconteceu? Gente, a arte, nesse período, ela vai se desenvolver de uma maneira muito rudimentar. Por quê? Existe o cristianismo, as pessoas estão pregando a Cristo, só que nessa época o Império Romano domina. E o Império Romano tem algo chamado culto ao imperador. O imperador era dito Deus na terra, como no Egito o faraó era Deus na terra. E agora muitas pessoas começam a dizer que Cristo é o novo rei. Espera aí, como assim? Cristo, novo rei, mas o rei é o imperador romano? E aí eu vou ter um período, gente, de alta perseguição dos cristãos. E eles vão se refugiar justamente nas catacumbas, que eram cemitérios subterrâneos, geralmente ficavam embaixo das igrejas. Hoje, as grandes catedrais foram construídas sobre essas catacumbas. Pode ser visitada, né, hoje, essas catacumbas, tá? Então, o período até chegar à Idade Média, que é o nosso assunto de hoje, teve a questão da antiguidade com os assírios, babilônicos, persas se desenvolvendo, os gregos e os romanos, né, que dominou todo esse período. Tá? Então, a era cristã, claro que vai ter perseguição em momentos mais acirrada, momentos a perseguição vai diminuir um pouco, até que Constantino, que era o imperador romano, ele se converte, ninguém sabe ainda se ele se converteu de verdade ao cristianismo ou se foi entre aspas, só que ele se converte e daí para frente ele vai instituir a religião cristã como uma religião oficial do Império Romano. E aí sim vai começar a chamada Idade Média. Então vamos aqui acompanhar comigo no slide. Eu digo assim, a arte medieval, que é o período da Idade Média, é aquela produzida durante o período entre o século V, por volta do ano de 476, ao século XV, por volta do ano 1453. Gente, nesse período,
de 475 teve as invasões bárbaras, onde hoje é Roma. E o Império Romano, que é do Oriente, né, do Ocidente, ele vai se transferir para o Oriente, para Constantinopla, onde hoje é a Turquia. Tá? E essa mudança de lugar por conta das invasões bárbaras é que vai fazer com que a religião aflore. Essa religião vai aflorar em Constantinopla. E nesse ano de 1453, com a queda de Constantinopla, então vai se iniciar um novo período que nós vamos ver mais adiante, que é o Renascimento. Mas então esses 1000 anos de história, mais ou menos entre o século V e o século XV, foi marcado por esse período chamado Idade Média. São 1000 anos, gente. É geração após geração. Aconteceu igual? Não. Algumas pessoas dizem que esse período é um período das trevas, né? Alguns historiadores, alguns livros você vai encontrar dizendo que é a Idade das Trevas. Mas por que a Idade das Trevas? A ciência não se desenvolveu. Os estudos de anatomia do ser humano, que era usado pelos gregos, aqui na Idade Média não vai acontecer. Mas a arte vai sim, gente. A arte vai proliferar muito. Acompanhe comigo novamente aqui no slide. Vamos ver aqui, ó. Essa arte da Idade Média, ela vai estar associada à religiosidade, uma vez que nesse período a igreja tinha grande poder e influência na vida das pessoas. O teocentrismo, Deus como centro do mundo, foi a principal característica da cultura medieval. A Idade Média, ou medievo, vocês vão encontrar essa palavra também, tá? Poucas pessoas sabiam ler. Essa atividade era exclusiva dos membros da igreja, do clero e dos nobres. Portanto, a arte religiosa da Idade Média tinha o intuito de aproximar as pessoas da religiosidade e apresentar um caráter didático. Gente, a Idade Média, como eu falei para vocês, ela vai ser esse período entre, né, os períodos que a gente está colocando aqui, que é da Idade Antiga, né, dos povos, né, dos gregos, romanos e tal, dessa parte de perseguição da igreja cristã, até chegar à Idade Média. Então, nesse período, como a igreja dominava, ela vai dominar como? Ela tira o saber do povo, por isso que os livros vão para dentro dos mosteiros, só reis e o clero, alguns reis medievais, gente, eram até analfabetas, né? Eles não sabiam ler, muitos deles, né? Então, o saber era para poucos. E a religião vai ser divulgada para a população pela arte, pelos vitrais, iluminuras, né, pelas técnicas artísticas desenvolvidas nesse período. E nós vamos ver algumas dessas técnicas que foram desenvolvidas nesse período. E o Enem, gente, ele gosta muito de trabalhar essas técnicas, porque embora tenham sido pedagógicas na época medieval para ensinar a religião para o povo, ela ainda é usada até hoje. Então, nós vamos ver um pouquinho de cada uma dessas técnicas e como esse assunto pode entrar no Enem. Acompanhe comigo aqui no slide algumas dessas técnicas. A primeira é o mosaico. O que é o mosaico? É a reunião, a junção de pequenas peças de pedra, vidro, mármore, de cerâmica, até mesmo conchas, utilizando-se argamassa e com a finalidade de formar desenhos e preencher com eles um piso, uma parede ou uma superfície de um móvel. Gente, o mosaico ele já existia na antiguidade, tá? O Egito já fazia, nós temos algumas cidades gregas que já usavam mosaico, só que o mosaico medieval, o tema era religioso, então ele tinha essa junção de pedacinhos, né, formando uma cena religiosa e as pessoas podiam aprender. Aqui na nossa cidade nós temos alguns mosaicos. Se você for até o centro da cidade e passar para o segundo distrito pela ponte de pedestre, lá no final da ponte tem uma parede toda em mosaico. A usina de arte também aqui em Rio Branco tem uma parede toda de mosaico. E muitos artistas, gente, trabalham com a técnica do mosaico, né? Tem artistas que fazem até o rosto das pessoas, a fisionomia, toda no mosaico. São trabalhos lindíssimos, maravilhosos. Então, é uma técnica bem antiga, né, que
teve funções diferentes ao longo do tempo e até hoje ela é bem usada. Vamos à nossa segunda técnica, os vitrais. Os vitrais são o que, gente? Previamente se elabora um desenho com um motivo a ser representado no vitral. Vitral vem de vidro, tá? Depois ele é cortado com pequenos pedaços de vidro colorido que eventualmente podem ser pintados com óxidos metálicos para se obterem formas e detalhes. As peças são unidas por tiras de chumbo. Finalmente, a estrutura acopla-se à armadura, que geralmente essa armadura é de ferro. Gente, os vitrais a gente encontra muito nas janelas das igrejas. Nós estamos falando do período medieval e foram 1000 anos, como eu já falei, esses 1000 anos a história não foi igual, tá? Então nós temos o período primeiro, né, que é chamado Alta Idade Média, depois nós temos a Média Idade Média, Baixa Idade Média. Então, esses vitrais, eles vão aparecer nos vidros das janelas das igrejas, isso lá pelo século XII para frente, que a gente fala da arte gótica, tá? Então, os vitrais, eles têm uma função muito bonita, porque além deles serem coloridos, eles deixam aquela luz entrar e cria uma penumbra, cria uma áurea dentro da igreja e isso vai favorecer a espiritualidade do fiel. Então, além de ter uma função pedagógica, porque os temas do vitrais também são temas de anjos, santos, passagens bíblicas são representadas, ela também vai criar toda essa atmosfera. E nós temos outras técnicas, vamos conferir aqui. Próxima técnica é a iluminura. Iluminura era o que, gente? Ilustrações dos livros e pinturas que recebiam folhas de ouro, que iluminavam a imagem. As cores eram obtidas de plantas, minerais, sangues e insetos. O pigmento era misturado com gema de ovo, cera de abelha para deixá-los mais consistente e permanente. A tinta preta vinha do carvão, o branco do cal, das cinzas, né, de ossos do branco, né, cal, cinzas de ossos de pássaros. A cor azul, que é muito apreciada pelos monges, é considerada uma cor da religião, tá? Era extraída de sementes de uma planta ou da azulita ou de lápis azuli moídos. O verde se obtinha da malaquita e o amarelo do açafrão. Gente, a iluminura, ela era uma decoração de manuscritos e das Bíblias. Quem já entrou na Igreja Católica e teve a oportunidade de ver aquelas Bíblias enormes, grossas, quando você abre aquelas Bíblias, ela tem imagens, desenhos que ilustram o texto. Então, a iluminura, além deles colocarem folha de ouro nos desenhos, tá? Os pigmentos são pigmentos naturais, né? Como a gente viu aqui no slide. Eles também misturavam pó de ouro na tinta e eles desenhavam aquelas letras. Gente, a Idade Média não tinha imprensa. Para a pessoa escrever um livro, existiam os escribas e a função deles era geralmente copiar os livros. Então você imagina quantos escribas existiam dentro dos mosteiros para escrever livro, página por página, e era desenhado à mão. Isso levava quase que a vida inteira. Então eles se refugiavam dentro desses mosteiros, nas grandes bibliotecas, para trabalhar e os livros serem escritos. Então era mais uma dificuldade, o livro não chegava na mão das pessoas. Então eles eram guardados realmente a 7 chaves, tá? E nós temos mais outra técnica, vamos ver aqui, é o afresco. Essa técnica de pintura em parede ou teto de gesso ou revestidos com argamassa ainda frescas e geralmente assume uma forma de mural. Quando eu digo forma de mural, porque ela é em grande extensão, tá? Ou é numa parede inteira, ou é num teto todo, então a extensão é grande. E para eu pintar essa parede, eu tenho que ter esse revestimento úmido, ou é argamassa ou é gesso. E a tinta usada também é uma tinta à base de água. E essa pintura é uma pintura que já tinha sido usada na antiguidade, tá? Continuou sendo usada durante a Idade Média. No período renascentista, pós-Idade Média, também essa pintura continua sendo usada. E ela é interessante porque quando a pessoa termina de pintar
na argamassa úmida, ou nesse gesso úmido, a tinta ela é absorvida pela parede e a durabilidade dela é muito maior do que se eu pintasse numa parede totalmente seca. Então, é um dos motivos porque essa técnica foi bem desenvolvida nesse período. E eu quero mostrar aqui para vocês alguns exemplos dessas obras. Vamos lá? Nós temos aqui em cima um vitral, olha que belíssimo essa imagem, é de uma janela. Nós temos aqui mosaico, esse mosaico é um mosaico só geométrico, né? Não tem tema bíblico. Nós temos aqui a iluminura, olha como é que eu falei que é lindíssima, né? A iluminura, esses textos desenhados, decorados, coisas bem miudinhas, tá? Era uma arte de muita precisão. E eu tenho um afresco. Gente, esse afresco aqui que vocês estão vendo é da Capela Sistina. Gente, esse afresco, ele não é medieval. A Capela Sistina está no período renascentista. Eu trouxe só para vocês verem a técnica. A Capela Sistina está no Vaticano, né, onde acontecem os conclaves, e ela é toda em afresco. O teto da Capela Sistina, as paredes são todas pintadas. Esse afresco que eu mostrei é do fundo da capela, tá? E é a cena do julgamento final. No teto da Capela Sistina tem os dias da criação. Quem pintou a Capela Sistina, né, com muita habilidade, toda nessa técnica do afresco, trabalhou os dias da semana como se fossem órgãos humanos. Então, aquela célebre cena que todo mundo conhece, que é o nascimento do homem, que é como se Deus estivesse de um lado, o homem do outro, e eles se tocam pelo dedo, né, fazendo essa união, que é a criação de Deus, está justamente na Capela Sistina. Michelangelo foi convidado para pintar essa capela. E Michelangelo não era nem pintor, gente, ele era escultor, mas fez um belíssimo trabalho. Vamos ver mais uma vez essa pintura. Essa aqui eu reforço, é do fundo da capela, tá? Que é a cena do julgamento final. Ok? Tranquilo até aí? Vamos aqui observar mais outros imagens. Esse aqui já é um vitral mais moderno, né? O teto de uma galeria de arte. Olha como é que a luz penetra. E eu tenho também um mosaico dentro de um móvel, né? De uma mesa. Então, são técnicas que são trabalhadas atualmente, tá? Não só no passado. Outra questão da Idade Média que a gente precisa conhecer é a arquitetura. Tá? A arquitetura medieval é trabalhada também em 2 períodos. Então, vamos lá. O primeiro período, o período românico, e eu tenho o segundo período, que é o gótico. Tá? As 2 construções são bem específicas. Nos séculos 10, 11 e 12 vão predominar a construção no estilo românico. Esse estilo românico é o estilo do arco arredondado, paredes baixas e grossas, as colunas são grandes, as janelas são pequenas e o interior das igrejas, gente, é pouco iluminado. Eu falei para vocês que o vitral entra a iluminação. Mas no estilo românico eu não tenho isso. As igrejas eram fortalezas, as igrejas também eram lugares de abrigo. Então as janelas são pequenas e o arco romano. Essa construção é bem interessante porque o arco das abóbadas, né, ele vai permitir uma sustentação maior, diferente das colunas gregas do passado. E nós temos também o estilo gótico, que é o segundo estilo de construção. Esse vai estar entre o século 12 até o século 15. E esse estilo gótico ele vai apresentar arcos em formato de ogiva, que é chamado arco ogival, as janelas são maiores, as paredes são mais altas, são mais finas, o interior vai ser iluminado e ele vai retratar essas figuras religiosas, tá? E ele vai usar ilustrações para esse trabalho. As pinturas, gente, das igrejas góticas, elas vão ser decoradas tanto com esculturas quanto com esses vitrais. E vai ter toda essa penumbra que eu falei, porque a luz entra e a luz é colorida, então dá todo um charme. Eu quero mostrar aqui para vocês a famosa catedral, que é a Catedral de Notre-Dame, em Paris. Ela é símbolo da arte gótica. Vocês observem que o arco agora é um arco ogival, tá? É um arco em forma de ogiva. Você tem um vitral em cima da porta principal em círculo, que é chamado de rosácea, e a iluminação dessa igreja, ela é belíssima, tá? Olha aqui o interior, gente. Olha que lindo esses vitrais.
não tem como entrar numa igreja dessa e não ficar realmente perplexa com tanta iluminação, tanta beleza que esses vitrais apresentam. E eu quero mostrar aqui para vocês essa primeira imagem, essa imagem é importante, tá? É uma imagem de 1308, então já está o período 14, né, século 14, já está uma transição para a Idade Média. Observe como é que essa imagem é feita. Eu tenho mais ou menos seguindo uma hierarquia que os egípcios também faziam na arte egípcia. Aquele que tinha mais importância era representado em tamanho menor, ou maior, perdão, quem tinha menor importância em tamanho menor, e essa imagem medieval, ela mostra muito isso. Eu tenho aqui, vamos olhar, Maria como sendo de maior importância nessa cena, ela está com Jesus no colo e tem outras pessoas ao lado como se fossem os santos, eles apresentam a auréola ao redor da sua cabeça. É uma imagem que não tem profundidade, não tem perspectiva, ela não tem linha de horizonte, então ainda há muitos problemas de questão de ser real. Então, ela é mais uma questão religiosa, é uma imagem apenas para funções didáticas. O rosto das pessoas são quase que iguais em todos eles. E aí nós vamos começar com a primeira questão do Enem sobre arte medieval. Acompanhem aqui comigo. Nós temos o interior dessa igreja, que é a Catedral de Notre-Dame, em Paris. E a questão é, a Catedral de Notre-Dame, em Paris, parcialmente destruída por um incêndio em abril de 2019, é um exemplo da arquitetura gótica, expressa na verticalidade, no emprego de arcos e vitrais. É um exemplo de arquitetura românica, expressa no desenho de tetos e da abóbada principal. Ela é uma arquitetura clássica, expressa na composição simétrica e na presença de colunas dóricas. É arte nouveau, expressa na utilização de elementos geométricos e decorativos, ou ela é eclética, expressa no pastiche entre elementos barrocos e neoclássicos. Gente, nós acabamos de falar da arte medieval, da questão da arquitetura, da construção da igreja. Quando a construção é mais elevada, tem a presença do vitral, tem a presença de uma espiritualidade maior, da iluminação. Então, o que ela está expressando, né? Vamos aqui novamente para a questão. Ela é gótica, é românica, é clássica, arte nouveau, gente, vocês têm que observar, quando vocês forem olhar uma questão do Enem, você às vezes não pode saber exatamente o termo que está sendo colocado ali, mas essa linha do tempo você tem que ter bem certa na sua mente, bem clara na sua memória, porque quando ele fala aqui em arte nouveau é do século XX. Quando ele fala em arte eclética, é do barroco e neoclássico, o barroco está no século XVII, século XVIII, neoclassicismo também. Então, essa linha do tempo é importante para você poder descartar aquelas opções que não são corretas. Então, voltando à questão, essa igreja, né, ela é símbolo, sim, da construção gótica, como eu falei para vocês. Vai expressar a verticalidade, o emprego de arcos e vitrais. Ok? Vamos aqui para a segunda questão. Eu digo assim, já se observou que, enquanto a arquitetura medieval prega a humildade cristã, a arquitetura clássica e renascentista proclamam a dignidade do homem. Sobre esse contraste, pode-se afirmar que, vamos lembrar aqui que lá nos primeiros slides eu falei que um dos elementos principais do período medieval é o teocentrismo. Teo é Deus, centrismo é centro. Então, Deus está no centro. O período anterior dos gregos, dos romanos e o período posterior à Idade Média do Renascimento, o homem já vai ser o principal. É o chamado antropocentrismo. O homem é o centro, é o seu saber. Agora, nesse período medieval, não. No período medieval, os livros e o saber estão dentro dos mosteiros, estão fechados nas bibliotecas. O povo não tem acesso. Então, o que importa é Deus.
E quem vai falar por meio de Deus? Aí é a igreja. Ela é que vai dizer quais são os propósitos, quais são os objetivos, o que a pessoa tem que fazer, como é que tem que se comportar. Então, o saber não estava voltado para o ser humano, o saber estava voltado para a religião. Vamos então à questão? Aí na letra A ele vai dizer, corresponde em termos de visão de mundo, ao que se conhece como teocentrismo e antropocentrismo. Letra B, aparece no conjunto das artes plásticas, mas não nas demais atividades culturais e religiosas decorrentes do humanismo. Na letra C ele diz, surge também em todas as demais atividades artísticas, exprimindo as mudanças culturais promovidas pela escolástica. Letra D, corresponde a uma mudança de estilo da arquitetura, sem que a arte medieval, como um todo, tenha sido abandonada no Renascimento. E na letra E, foi insuficiente para quebrar a continuidade existente entre a arquitetura medieval e a renascentista. Gente, nós comentamos, né? A arte medieval é voltada para Deus. Outras artes anterior e posterior voltadas para o homem. Então, a filosofia desse período só pode ser entre o antropocentrismo e o teocentrismo. Vamos voltar à questão, né? E a resposta correta é a letra A. Vai corresponder em termos de visão do mundo, ao que se conhece como teocentrismo e antropocentrismo. Esses valores são os valores primordiais, tá bom? Vamos lá, mais uma questão do Enem aqui para nós. A figura apresentada é um mosaico produzido por volta do ano 300 depois de Cristo e encontrado na cidade de Lorde, atual estado de Israel. Nela encontram-se elementos que representam uma característica política dos romanos no período indicado em, e aí eu tenho cruzadismo, patriotismo, helenismo, imperialismo, expansionismo. Vamos lembrar que eu comentei que o Império Romano era um império de luta, de guerra, de expansão territorial, né? Enquanto os gregos trabalhavam muito a questão da filosofia, do teatro, das artes em si, da anatomia do ser humano, muito voltado para dentro de si, os romanos vão ser povos que trabalham a guerra. Eles vão para conquistar territórios. E esse mosaico, gente, ele foi encontrado 300 anos depois de Cristo. Vamos voltar aqui à questão? Ele vai ser o quê? É a função das cruzadas, conquista da Terra Santa, é o patriotismo que vai exaltar a cultura local, ele vai trabalhar o helenismo, que volta à estética grega, ele vai trabalhar o domínio, né, sobre outros povos. Observe, gente, que nesse mosaico tem a presença de animais, e esses animais são animais de várias regiões. Eles não são animais de uma região só. Não sendo animais de uma região só, nós só podemos dizer que a resposta correta é a letra E, que é o expansionismo, realmente a diversidade dos territórios conquistados. Tudo bem até aí? Vou deixar aqui mais uma questão, tá? Essa questão vai falar sobre a técnica empregada sobre uma parede úmida. Ele diz assim, a silhueta desse trabalho é a realização de um painel com argamassa ainda molhada. A preparação inicial ocorria da seguinte forma, aplica-se uma camada de cal na superfície e em seguida ela é coberta de gesso fino, liso, bem fino. Com a adesão de pigmentos à parede, essa combinação daria um efeito desejado. E dentro dessa técnica, gente, ele pergunta, qual das técnicas estudadas ela apresenta? É um esfumato? É uma serigrafia? É uma litografia? Xilografia? Ou é um afresco? Nós já comentamos com vocês, essa técnica é a técnica do afresco, né, que é sobre a argamassa ainda úmida. Ficamos aqui, mais informações você pode encontrar na plataforma Eduque, tá? Acompanhe as aulas, não perca nenhuma aula e o que eu desejo a você é êxito no Enem. Até a próxima!